Você saberia calcular a área dessa figura aqui? Fica comigo que eu vou te ensinar. É isso mesmo, galera. Nós vamos estar estudando a parte de geometria plana, áreas de figuras planas. E vamos estudar a área do retângulo, do quadrado, do triângulo, resolver alguns exercícios e dar uma série de vídeos falando sobre isso que eu quero que você acompanhe. Valeu? Você já sabe, matemática é isso aí, é bom demais. Vem comigo, vem cá. Pronto, chegamos aqui, áreas de figuras planas. Então, eu vou começar esse vídeo estudando com vocês a área do retângulo. Veja só, eu coloquei aqui um retângulo e dividi ele em vários quadrados bem pequenininhos. Nesse caso, eu queria saber quanto é a área desse retângulo, essa parte amarelada aqui. Então, para isso, eu poderia simplesmente pegar uma outra figura, como um quadrado, que tivesse esse tamanho aqui, não é? Essa área, e eu sairia contando de um por um, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu teria 10 quadradinhos para montar essa área amarela. Seria assim uma grandeza, né? Eu estaria medindo a área amarela. Mas dessa forma ficaria muito complexo, porque eu teria que calcular, se fosse uma área muito grande, vários quadradinhos desse, né? Contabilizar vários quadradinhos desse. E se eu pensasse de forma diferente? Por exemplo, quantos quadradinhos eu colocar aqui, onde a gente chama aqui na horizontal de comprimento, e quantos eu coloco aqui na largura? Eu coloco aqui, ó, 3, 5 no comprimento e 2 na largura. Ou seja, para calcular a área dessa parte amarela aqui, basta eu multiplicar o 5 vezes 2, que é comprimento vezes largura. E se eu fizer isso, eu vou ter a área desse retângulo. Comprimento vezes largura é a mesma ideia de base vezes altura. A base do retângulo e a altura dele. Quando eu multiplicar a base pela altura, eu tenho a área do meu retângulo. Ô, professor, como se calcula a área do retângulo? Base vezes altura. Base vezes altura. E eu vou te dar um exemplo aqui para a gente fazer. Eu peguei um retângulo, certo? Que tem base 13 e altura 7. Como é que eu vou calcular a área desse retângulo? Eu vou pegar aqui, ó, essa fórmula base vezes altura. Base vezes altura. E vou fazer a substituição. A minha base é 13 e a minha altura é 7. Quando eu fizer a multiplicação de 13 vezes 7, eu vou ter a minha área. 7 vezes 3, 21, vão 2. 7 vezes 1, 7, com 2. 7 vezes 1, 7, com 2, 9. Não é isso? Então, vai ficar 91 centímetros quadrados. 91 centímetros quadrados. Essa é a área desse retângulo. Já vale seu like. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Vamos continuar fazendo as apresentações. Vamos continuar agora com a área do quadrado, tá? Vimos que a área do retângulo é base vezes altura. E como seria calculada a área do quadrado? Com a mesma ideia, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos aqui na horizontal. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 na vertical. Se eu quero calcular, se eu quero saber quantos quadradinhos caberiam aqui nessa região vermelha, quantos quadradinhos azul eu poderia colocar dentro dessa região vermelha, é só fazer a multiplicação da base vezes a altura, ou seja, comprimento vezes largura. Diferente da área do retângulo, o quadrado tem os lados iguais. Se ele tem os lados iguais, basta eu fazer isso.
pegar o lado e elevar a 2. Pegar o lado do quadrado elevado a 2, eu vou ter a área dessa região vermelha aqui. E eu coloco também um exemplo para a gente visualizar, onde eu tenho um quadrado que tem lado 8 e eu quero saber a sua área. Muito simples. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, a área desse quadrado vai ser o lado dele elevado a 2. Só que o lado dele vale 8. Então, eu venho aqui e coloco onde tem L, eu vou substituir por 8. Quando eu faço essa substituição, elevado a 2, eu vou ter 8 vezes 8, que dá 64. 64 o quê? Qual é a unidade de medida que trabalharam? Centímetros. Então, 64 centímetros ao quadrado. Você aprendeu em sistema de medidas e tem que colocar aqui a grandeza, né? No caso, como eu estou trabalhando com superfície, a grandeza vai ser centímetro ao quadrado nessa situação em particular. Esse é o resultado, 64 centímetros quadrados. Beleza? Vamos para a próxima área que eu prometi no início do vídeo, que é a área do triângulo. Área do triângulo. Então aqui eu tenho um quadrado, não é? Como é um quadrado, os lados são iguais, mas a ideia de se calcular essa área amarela aqui é a mesma da área de um retângulo, que é a base vezes a altura. E o que foi que eu pensei? Traçar aqui uma diagonal. O que é diagonal? É um segmento de reta que une os vértices não consecutivos. Ou seja, quando eu passar uma reta aqui, eu vou dividir essa figura em duas partes. Veja como ficaria. Percebeu? Dividir a figura em duas partes. Eu tenho aqui, depois de ter passado aqui a diagonal, eu tenho aqui dois triângulos. Aí eu peguei esse triângulo daqui, ó, e estou observando ele. Esse triângulo meio azulado, azul ou lilás? Agora fiquei na dúvida. Deixa teu comentário aí para eu saber. É azul ou lilás? Ah, é lilás. Lilás, não é? Lilás. Então, eu tenho aqui um triângulo lilás, certo? Retirado dessa figura inicial, que é um quadrado, que é da família do retângulo, não é isso? Que é base vezes altura, maneira de se calcular. Então, como é que eu calculo a área desse triângulo daqui? Veja, se eu tenho dois triângulos que veio de uma figura, para calcular um só triângulo, eu calcularia a área total dessa figura e dividiria por 2, porque eu dividi aqui em duas partes. Então, como é que se calcula a área de um triângulo como esse? Basta eu fazer a base vezes a altura dividido por 2. A base, que no caso aqui seria esse comprimento, a altura, que seria esse comprimento, dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque eu tenho aqui duas partes, advinda daquela figura 1. Beleza, pessoal? Base vezes altura dividido por 2 é a área desse triângulo. Vamos pegar um exemplo para a gente visualizar como isso acontece? Então, eu peguei aqui um exemplo onde eu tenho o meu comprimento 20 centímetros, a minha largura 20 centímetros, ou a minha base 20 e a altura 20. Como é que eu calculo isso? Aí eu venho aqui, ó, a área desse triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então, eu faço aqui, coloco aqui a fórmula e, no caso, faço as substituições. A minha base é 20, a minha altura também é 20, e eu vou dividir isso por 2. Então, 20 vezes 20 vai ser o equivalente a 400, dividido por 2, que vai dar 200. 200 o quê? 200 centímetros quadrados. Porque eu estou trabalhando com área, tem que colocar a grandeza. 200 centímetros quadrados. E aí, tá gostando, pessoal? Espero que sim. Deixe seu like aqui logo, porque a gente esquece. Deixe seu like e ajuda o professor. E aí nós vamos agora estar resolvendo os exercícios
eu preparei 3 exercícios com relação à área do retângulo, a área do quadrado e a área do triângulo dessa série. Beleza? Vamos lá, vamos nessa, vamos nessa. O exercício 1 diz assim, ó. Abaixo vemos a vista superior, também chamada de planta baixa, do apartamento em Marina. Qual a área deste imóvel? Veja que questão linda, maravilhosa. Veja só. Primeiro você está vendo aqui que essa planta ela é formada por duas figuras. A primeira figura, que eu vou chamar aqui de 1, ela está sendo representada pela área de um retângulo. Então, eu vou pegar aqui, ó, a área do retângulo é base vezes altura. E vou pegar essas informações retiradas da questão. Base vezes altura. Quem é a minha base? É 15. Porque nessa figura 1, esse comprimento aqui que eu vou marcar para você ver, ó, daqui para cá, que é a minha base, também é 15, visto que é um retângulo, os lados são iguais, né? Os lados paralelos. Então, nessa situação, o meu A, que é a minha área, vai ser a base que é 15, vezes a minha altura. E quem é essa altura? Eu também vou pegar o valor dela aqui, ó. A altura vale 6. A minha base vale 15 e a altura vale 6. E aí é só fazer a multiplicação de 15 vezes 6, que vai dar 90. 90 o quê? Metros ao quadrado, visto que a grandeza ali é metros. Então, a área 1 já está aqui. Falta calcular a área 2. Essa área 2, eu vou colocar de azul, é essa parte aqui, ó. Que é a parte menor. Essa área 2, ela vai ser calculada assim. Eu tenho aqui a área de um quadrado. Por que eu sei que é um quadrado? Porque os lados são iguais. Se é a área de um quadrado, eu vou calcular como sendo o lado elevado a 2. Então, vai ficar, ó, o lado, que vale 4, elevado a 2. E 4 vezes 4, você já sabe, dá 16 metros ao quadrado. Beleza? Aqui está a minha área do quadrado e a área do retângulo. Se eu quero saber a área total, basta agora fazer a soma das duas áreas. Então, quem vai ser a área total? Vai ser a área 1 somada com a área 2. E aí eu tenho 90 metros quadrados somado com 16. E assim eu chego ao resultado, que é 106 metros quadrados. Isso, pessoal, 106 metros quadrados. Tem que fazer com muita calma, muita paciência para não errar nada. Vamos fazer agora a outra questão, a questão 2. Vamos lá. A questão 2 diz, calcule a área da figura sombreada. No caso, ele quer essa área aqui meio rosada, né? Essa área aqui, ó. Ele quer que forme um H. Ele quer saber essa área. O bom é que ele me deu os valores aqui da minha base, ó, que no caso é 2. Observe que aqui também vai ser 2. Aqui também 2. E na minha altura, né? Vou chamar aqui de base e aqui de altura. Ele disse que aqui vale 2, 2 e 2. Se eu quisesse saber o comprimento total aqui e o comprimento total aqui, eu teria aqui, ó, 6, porque 2 mais 2 mais 2 dá 6. E aqui também 6. Se eu quero saber a área total aqui, eu posso fazer de várias maneiras. Uma das maneiras seria calcular a área total retirando esses dois quadradinhos. Consegue visualizar que essa parte branca fechando aqui, formaria um quadradinho. Olha só, fechando como eu digo assim, a ver. Eu teria aqui, ó, vou chamar de 1. Eu teria aqui, ó, um outro quadradinho aqui. Vou chamar de 2. Então, se eu quero saber a área rosada, eu vou fazer a área total retirando a área 1, retirando a
a área 2. A área 1 seria a área desse quadradinho aqui, que tem 2 de comprimento. Como é que o senhor sabe? Olha aqui, ó, 2. Aqui é 2, ó, 2 de comprimento, 2 de largura. 2 vezes 2, por isso é um quadrado. E quem é a área total? Seria 6, que é daqui para cá, ó, que vale 6 de comprimento. E também eu tenho aqui, ó, 6 de largura, que seria o somatório de 2 mais 2 mais 2. Comprimento igual a largura, eu tenho um quadrado. Então, a área total vai ser a área de um quadrado, que é o 6 elevado a 2. E a área 1 quem é? É 2 elevado a 2. E a área 2 quem é? É 2 elevado a 2. Porque eu tenho a área 1 igual a área 2. Eu tenho duas vezes a área de um quadrado menor. Então, 6 ao quadrado dá 36. 2 ao quadrado é 4. E 2 ao quadrado é 4. Fazendo aqui a subtração, né? 36 menos 4 dá 32. 32 menos 4 vai ser 28. 28 o quê? Metros ao quadrado. E aí, pessoal? Tá gostosinho ou não tá? Valeu! Vamos para a questão 3. A questão 3 foi a questão que eu introduzi o vídeo, não é? Então, agora nós vamos realmente resolver a questão introdutória. Diz assim, ó, numa praça será construído um jardim com o formato da figura abaixo e plantada a grama no seu interior. O lado do quadrado mede 2. Então, aqui ele já me afirma que aqui vale 2. 2 o quê? Metros. Aqui também, obrigatoriamente, vale 2 porque eu estou trabalhando com quadrado. E os triângulos são todos iguais. Todos os triângulos são iguais. Observe que a altura do triângulo que ele determinou aqui, ó, essa altura do triângulo vale 2. Mas esse comprimento aqui também, que é a base do triângulo, também é 2. Porque você tem, ele veio de um quadrado. Nesse caso, quais são as figuras que eu tenho? Eu tenho um quadrado e eu tenho 4 triângulos. Então, como é que eu vou calcular a área dessa figura? Eu vou calcular como sendo a área de um quadrado, eu vou botar um Q aqui para lembrar quadrado, somada com 4 vezes a área de um triângulo. Certo? Porque aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, a área de um quadrado somada com 4 áreas do triângulo, eu vou ter aí a área total que eu estou querendo calcular. A área do quadrado, você já sabe, é o lado dele elevado a 2, é o lado ao quadrado. E a área do triângulo é a base do triângulo vezes a altura dividido por 2. Então, só é substituir. Quem é o lado do quadrado? 2. 2 elevado a 2 mais. Qual é a base do meu triângulo? 2. Quem é a altura do meu triângulo? 2. Tudo isso dividido por 2. Evidentemente que você pode simplificar cortando esse 2 de cima com esse 2 de baixo. E aí, o que sobrar vai ser os valores para poder calcular a área desse triângulo. 2 ao quadrado é 4, eu vou botar aqui. 2 ao quadrado é 4, mais 4 vezes 2 dá 8. 4 mais 8, 12. 12 o quê? Metros ao quadrado é a área daquela figura que introduzimos no vídeo de hoje. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido aí, tenham gostado da aula, tenham aprendido, certo? Continue assistindo essa série de geometria plana. No próximo vídeo vamos tratar de outras figuras e resolver alguns outros exercícios. Aqui embaixo, presta atenção, tem uma ficha, certo? De exercícios introdutórios sobre área do quadrado, do retângulo e do triângulo. Resolva, você vai aprender. Fique comigo, até mais, se assim Deus permitir, estarmos aqui na próxima aula. Beleza, pessoal? Tchauzinho, até mais.